Olá a todos, meu nome é Daniel e eu faço parte do grupo que agora vamos falar sobre o mito babilônico. Primeiro, gostaria de chamar o componente Aristóteles para falar um pouco de como é a narração da origem do mundo segundo o mito babilônico. Aristóteles, conta um pouco pra gente como é que funciona isso aí. A criação do mundo babilônico, ela se chama Enuma Elish, que é um poema da criação, que era recitado todo ano novo na Babilônia, que o ano novo se chamava Akitu, ou Akitu, não sei a pronúncia certa, e ele conta que um abismo sem forma entrou num processo de autoprocriação e acabou criando o Apsu, que é a água doce, e a Tiamat, que é a água salgada. Eles eles formaram vários outros deuses que eram filhos deles, e entre os netos deles estava Marduk, que acabou matando Tiamat e se tornou o rei dos deuses. E Marduk dividiu o corpo de Tiamat, de uma metade ele criou a terra, e da outra metade ele criou o céu, e da saliva de Tiamat ele criou a água da chuva. Ele também criou várias moradias para os deuses, e enquanto os deuses vão se adentrando nas moradias, vão morando, vão se criando os dias, os meses, as estações do ano e as fases da lua. E ele mata Kingu, que é o marido de Tiamat, que ela descobre que quando Tiamat descobre que seu marido foi morto por Marduk, ela cria 11 monstros para tentar se vingar do Marduk. E ela cria um exército de monstros. Na verdade, ele cria 11 monstros e um exército e tenta se vingar dele. E Marduk pega o sangue de Kingu, e ele precisava do sangue de algum deus. E quando ele descobre que Kingu era o traidor, ele decide matar ele e pega o sangue dele para criar os seres humanos, os homens. E nesse meio tempo, depois que Marduk cria os seres humanos, ele se torna o chefe da Babilônia e é criado um louvor para ele, e assim surge seus 50 nomes. Muito bom, é realmente uma história bem legal, muito interessante. Falando um pouco agora de entender um pouco mais sobre esses deuses que fazem parte da mitologia babilônica, queria saber um pouco de Marcos agora. Como é que... O que é que esses deuses representam? Como é que as principais características deles interferem no mito babilônico? Como principais deuses, será usado como critério aqueles que tiveram um grande impacto na criação do universo do mito, tanto por sua importância quanto pelos seus feitos. Inicialmente só existiam dois deuses, Tiamat e Apsu. Tiamat era a deusa que representava as águas salgadas, descrita como uma serpente marinha. Apsu, primeira esposa de Tiamat, representava as águas doces, quem seria futuramente responsável por começar uma guerra contra seus filhos e netos, também deuses. Da união entre esses dois deuses, Mumu surgiu, o primeiro filho, fazendo parte de uma tríade junto a seus pais, além de junto a Apsu começar uma guerra com outros deuses. Anshar e Kishar, netos frutos dessa tríade, também eram notáveis, já que viriam a gerar diversos outros deuses e separar as nuvens do lodo, referência à separação do céu e da terra recorrente em diversos outros mitos. Além de gerarem Anu, deus dos céus, responsável por casar Ira e Tiamat e provocar uma guerra. O deus Ea, filho de Anu, foi o que previu o ataque de Apsu e Mumu, matando Apsu e aprisionando Mumu. Foi por muito tempo o rei dos deuses junto a Donkina, esses que tiveram um filho chamado Marduk. E Marduk, filho de Ea, um dos mais poderosos entre os deuses, tinha 4 olhos e quando falava, fogo saía de sua boca. Marduk fez um acordo com seu pai Ea para, caso matasse Tiamat, pegaria seu lugar no trono como deus dos deuses. O que eventualmente aconteceu. Após a morte de Tiamat, Marduk foi responsável pela criação da humanidade utilizando o sangue de Kingu. Kingu, que era uma das 11 criações monstruosas de Tiamat para usar na guerra. Muito interessante, Marcos. Esses deuses são bem criativos mesmo, tem uma diferença muito grande entre eles e realmente muito interessante. Falando um pouco agora de onde esses mitos podem ser encontrados, né? De onde são as fontes literárias desses mitos, eu gostaria de saber agora de você, Alexander. Como é que
como é que esses mitos se organizam aí nessas fontes literárias? Agora falando sobre as principais fontes literárias dos mitos babilônicos, com certeza, falando pelo menos pela parte escrita, a mais importante delas é o Enuma Elish, um poema babilônico arcaico que foi agrafado em 7 tablóides de argila. Na composição do texto, ele possui cerca de 1000 linhas escritas em babilônico antigo, cada uma com cerca de 115 a 170 linhas de texto. A maior parte do quinto tablete nunca foi recuperado, porque ele estava meio que quebrado, algumas partes quebradas. Tirando essa parte, o texto está completo. Esse texto é uma das fontes mais importantes sobre a cosmovisão babilônica, focada na supremacia de Marduk e da criação da humanidade em serviço dos deuses. O propósito original, porém, era mostrar a elevação do mesmo dentre os outros deuses, no caso, o deus Marduk, tornando-se assim o deus-chefe da Babilônia. Só que durante esse processo, o mundo dos homens foi criado. O Enuma Elish é basicamente algo como o Gênesis babilônico, digamos assim. As semelhanças entre o mito babilônico e o Gênesis bíblico são notáveis. O conteúdo nos tabloides possui grandes semelhanças com a narração dessa parte da Bíblia, tanto que alguns estudiosos se questionam qual delas poderia ser a original adaptação, ou então que elas poderiam ser de uma mesma origem de um outro mito que ainda não foi descoberto. Quando essas taubas foram descobertas, as evidências indicavam que ele era usado num ritual, geralmente usado em cerimônias ou comemorações, algo especial assim. E realmente, atualmente, essa festa é conhecida como o Festival de Yactu, o Ano Novo Babilônico, que é quando o pessoal recita esse mesmo poema e fala os 50 nomes do Marduk. Basicamente é isso sobre a principal fonte literária dos mitos babilônicos. Obrigado, Alex. Muito bom essa sua fala. E agora gostaria de ouvir de Lindenberg como é que todas essas coisas que nós falamos até agora, como é que isso realmente influenciou na organização desses povos, de como esses povos viviam em todos os aspectos de sua cultura, religião. Ok, muito obrigado. Bom dia a todos. Eu vou aqui falar sobre a influência que os mitos teve na organização social babilônica. O principal que eu quero citar aqui é basicamente que cada deus principal tinha em uma ou mais cidades da Babilônia um grande templo, no qual as pessoas tinham o costume de ir para fazer oferendas e libações. Esses templos eram chamados de zigurates. Os zigurates seriam tipo casas dos deuses, templos. E eu gostaria de citar, nesse caso, 2 templos aqui, que é o templo de Marduk e o templo de Milita. No templo de Marduk, dentro dele tinha um grande leito com belos adornos, que nele a única pessoa que podia dormir ali era uma mulher que era escolhida entre todas pelo deus. E depois disso, temos o templo de Milita, que no templo de Milita tinha uma tradição que era obrigatório que todas as mulheres da região visitassem aquele templo pelo menos uma vez na vida para ter relações sexuais com um estranho. Depois disso, ela voltava para casa, pois tinha cumprido essa obrigação sagrada com a deusa. E com isso ela não poderia ir mais ao templo, fazer essa tradição, por mais que dinheiro que oferecessem, porque isso é uma obrigação sagrada e não uma prática de meretrício, que seria basicamente prostituição. Agora eu gostaria de falar sobre um festival, que é basicamente o Festival de Ano Novo. Esta comemoração, ela basicamente durava 11 dias e era dedicada ao deus Marduk, que era o principal deus e o mais poderoso da Panteão, e protetor de Babilônia. Eram divididos em dias. Nos primeiros 5 dias, preparava-se as preces, os conjuros e o sacrifício de animais da cerimônia, além de talhar 2 pequenas estátuas de madeira e as decorar com ouro e pedras preciosas. Em meio a estes preparativos, no final do 4º dia, recitava-se o poema da criação das cidades. No 5º dia, no templo de Marduk, era purificado o deus Nambu, que, representado pela estátua, era trazido da cidade de Bossissa até a Babilônia, pelo rei de Babil. Ao chegar
chega a Exádila, o rei era desprovido de sua espada, de seu cetro e das demais insígnias reais, para esbofeteado pelo sacerdote do templo até cair diante de Marduk e com isso jurar que não havia pecado nem descuidado do culto ao deus, além de sempre proteger e cuidar do bem-estar de Babilônia. Após estas confissões, o sacerdote tranquilizava o rei e devolvia todos os seus pertences, e depois disso o esbofeteava mais uma vez. Se caso o rei chorasse, era um sinal de bom presságio. E as práticas dos demais dias são menos conhecidas, mas sabe-se que no sexto dia, 2 estátuas feitas para esta ocasião eram queimadas em frente a Nabu. E depois disso, as estátuas das outras cidades no Império chegavam à Babilônia. No 9º dia, o rei entrava no sepulcro de Marduk e pegava na sua mão. Não se sabe ao certo em que este tirocínio significava, mas alguns estudiosos acreditam que era um casamento do rei com uma sacerdotisa representante de Marduk. Nos últimos 2 dias havia no Templo do Norte inúmeras oferendas a Marduk e um banquete para todos os deuses antes de voltarem às suas cidades. Lembrando que esse festival deve ocorrer principalmente com a presença do rei. E depois disso eu vou falar sobre a influência dele, a influência dos deuses, né, a influência dos mitos no calendário. A influência no calendário era basicamente a divisão de tempo, onde era um ano solar e meses lunares, e de um dia solar. O mês é formado por uma das designações do deus Luar. O mês começava da noite em que uma lua crescente reaparecia pela primeira vez no horizonte oeste, logo após o pôr do sol. O mês lunar possui 29 ou 30 dias, sendo que 30 é o número simbólico do deus Sin, que é o deus Luar. Diante disso, entre os babilônicos, o céu era a principal referência para todas as atividades econômicas. E com isso que em uma sociedade em que todas as referências naturais na Terra eram sujeitas a inconstâncias do clima ou das guerras, o céu representava a única referência dotada de regularidades. Uma enchente poderia destruir comunidades inteiras, uma seca produziria montantes com o mesmo vigor que uma guerra. A vontade dos deuses eram nessas situações sempre soberanas, tomando vidas e mudando o destino de seu povo. Dada a severidade desses deuses, o povo babilônico precisava de um jeito de interpretar a vontade deles, para saber o que eles queriam. Então foi na leitura do céu que os povos encontraram a resposta para a vontade de seus mestres. Para isso, eles basicamente identificaram que cada um dos deuses principais de seu panteão era um planeta. E basicamente a Lua é Sin, que é o deus Luar. Mercúrio é Nabu, Vênus é Insta, o Sol é Utir, Marte é Nergal, Júpiter é Marduk e Saturno é Nínibe. E ao contrário do que se supõe normalmente, esses astros não eram os próprios deuses, era só o meio que eles usavam para expressar as suas vontades. Então, isso tendo como exceção a Lua e o Sol. Então, basicamente, com cada divindade dentro do seu planeta, cabia aos sacerdotes interpretarem os seus desígnios, segundo as necessidades do Estado e do rei. E é basicamente isso. Diante disso, eu gostaria de saber do meu amigo Daniel como esses mitos são representados hoje em dia, já que a escrita deles foi feita antigamente. Então, os mitos babilônicos, em especial esse que nós analisamos mais profundamente, o Enuma Elish, ele tem muitas informações relevantes que podem se retratar nos dias de hoje. Em especial, eu vou tratar aqui de 2 pontos. O primeiro seria a importância dada a esses mitos da utilização da água, de como essa água ela se representa na vivência desses povos. Então, de acordo com o que nosso amigo Aristóteles falou, os principais deuses, os deuses iniciais eram Apsu e Tiamat. Eles representavam as águas das fontes, a água doce, as águas dos rios, e Tiamat representava a água salgada, a água do mar. Então, só a partir daí já dá para perceber que
o universo, segundo a perspectiva babilônica, ela foi criada a partir da força das águas. Então, isso já dá a perceber que a água ela já era algo importante desde esse tempo. Para esse povo, assim como para muitos outros, eles dependiam da agricultura para sua subsistência. Então, o curso desses rios era algo extremamente importante para a sobrevivência desses povos. Então, em resumo, em todo esse mito, a proeminência da água no pensamento cosmogônico e cosmográfico por eles elaborado decorre certamente da consciência de quanto a sua subsistência dependiam dos dois rios em torno dos quais eles se desenvolveram. E estes eram, obviamente, os rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia. E a outro ponto que eu queria falar é sobre a superpopulação. Esse conceito ele já era tratado muito antigamente, que hoje em dia se torna um assunto muito relevante e que é discutido por vários países na questão da fome, da miséria, de que a maioria das pessoas não tem acesso aos alimentos, não tem acesso às condições básicas para sobreviverem. Então, desde essa época, esse tema ele foi retratado no Enuma Elish. Segundo esse conto, esses deuses, eles, ao perceberem que a agricultura e os alimentos vinham da produção e que essa produção precisava de uma energia, de um trabalho das pessoas e que esses alimentos não eram ilimitados, então houveram 3 tentativas de extermínio da humanidade por causa desses deuses, enviando pragas, pestes e desastres mundiais. Então, essa era uma forma também desses povos explicarem o porquê desses desastres naturais. Um deles é uma metáfora para o dilúvio bíblico, que aqui no mito babilônico ele é de uma perspectiva de que os deuses contam para um super sábio e sua família a construção de uma arca e ele é salvo desse dilúvio, somente salvando ele e sua família. Então é importante perceber que desde essa época o conceito de superpopulação, né, de controle de alimentos, de controle de natalidade, do controle da quantidade de pessoas nessas populações já era algo muito, muito bem retratado por esses mitos e que é relevante até os dias de hoje. Frente a isso, eu gostaria de ouvir agora Edson sobre qual o sentido do mito em geral para o nosso grupo. Fala aí, Edson. Eu argumentaria que a importância do mito para nosso grupo ela é muito diferente do que era para os sumérios na época, porque para os sumérios eles viam esse mito como uma forma de explicar os arredores dele, a criação do mundo, fenômenos naturais, porque as coisas são como são, porque afinal, mesmo a Babilônia sendo uma das primeiras sociedades a criar avanços científicos da história, eles ainda tinham ferramentas e conhecimento muito limitado em comparação a hoje. Por isso, eles criaram várias histórias, épicos, como por exemplo a Epopeia de Gilgamesh, a Torre de Babel e essas outras coisas, para explicar algumas perguntas que eles mesmos tinham, que eles não conseguiam responder de forma convencional. E como eles não conseguiam responder de forma convencional, eles só atribuíram alguma razão mística ou divina a esse tipo de coisa. Como, por exemplo, a diferença de linguagem entre região e outra, como esse mundo veio a vir, a criação do humano, e etc. Já hoje, como a gente tem ferramentas muito mais avançadas e conhecimento muito maior do que a época, a gente pode argumentar que os mitos são formas de explicar o nosso mundo ao redor meio obsoletas. Então eu diria que os mitos são mais pra gente uma forma de estudar o pensamento, a filosofia, a doutrina e, em geral, a cultura do povo dessa época. Então é isso, muito obrigado, Edson, por sua participação. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a todos que ouviram por aqui esse nosso podcast. E
Para terminar, eu gostaria só de dizer aqui as referências que nós pesquisamos majoritariamente de artigos e sites da internet. Entre eles tem o artigo do J.L. Brandão, que se chama No Princípio Era Água. O outro é o artigo Enuma Elish, o Épico Babilônico da Criação, do Leonardo Malves. E também o livro 1, Heródoto, História, Clio. Também a dissertação do Antônio Ivemar, também sobre o Enuma Elish. Então é isso. Até mais.